Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início à nossa quarta aula do curso Jogos e Brincadeiras na Alfabetização. O tema de hoje é como deve ser feito o trabalho pedagógico no fundamental. Lembrando que essa é a nossa quarta e última aula. O nosso curso se encerra aqui hoje. Eu já agradeço desde já a todos que visualizaram todas as aulas, todos que participaram, todos que comentaram, todos que curtiram, todos que visualizaram nossas aulas. Fiquei muito feliz com a repercussão que teve. Espero que gostem da aula de hoje. Vamos à nossa introdução? A organização do trabalho pedagógico da sala de aula e da escola como um todo deve possibilitar o uso da razão e emoção, do pensamento e sentimento para se tornar positiva e significativas as experiências pedagógicas. O sentido que se atribui à unidade escolar e sua função social, a concepção que se tem de infância, os espaços da motricidade, da afetividade, na forma em que se organiza o trabalho pedagógico. Além desses, muitos outros fatores condicionam a organização do trabalho pedagógico, como, por exemplo, as características individuais de professores e estudantes, a localização da unidade escolar no bairro ou na cidade, o espaço físico da própria escola e as atividades nela desenvolvidas, bem como a concepção da educação e de sujeitos que se quer formar. Anos iniciais do Fundamental da Rede Pública de Ensino apresentam uma organização escolar em ciclo de aprendizagem, tendo como objetivo proporcionar maiores oportunidades de escolarização, voltada para a alfabetização efetiva das crianças, possibilitando também um currículo que seja trabalhado ao longo de um período de tempo maior, respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem. O currículo em movimento da educação básica propõe ainda eixos integradores dos anos iniciais do ensino fundamental, a alfabetização, o letramento e a ludicidade, com o entendimento que eixo é algo que sustenta, apoia e integra, pois ao mesmo tempo que articula entre si, é articulador dos objetivos e conteúdos curriculares no processo de ensino-aprendizagem, buscando a proficiência leitora e escrita, a partir da alfabetização e dos letramentos, sem perder a vista da ludicidade. Esses eixos nos remetem à necessidade de integração e projetos curricular, como fundamentais à organização do trabalho pedagógico nos ciclos. É essa organização que promoverá intervenções didáticas em atendimento às necessidades de aprendizagem dos estudantes. Esse contexto, aos anos iniciais, tem como elemento orientador a lógica do processo de aprendizagem do estudante, a reflexão sobre a lógica e sobre a língua materna, educação matemática, e cabe a nós salientar que, em relação ao ensino da língua materna, pode ser apropriado da escrita. É diferente de ter aprendido a escrever do que a ler. Aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, isso é, a de se codificar
e decodificar a língua e a escrita. O discurso da importância de se considerar o uso de funções de escrita com base no desenvolvimento de atividades significativas de leitura e escrita na escola foi incorporado principalmente a partir da década de 1990 a um novo conceito de alfabetização, o letramento. No Brasil, o termo letramento não substituiu a palavra alfabetização, mas aparece sempre associada a ela. Atualmente ainda, convidamos com alto índice de analfabetos no Brasil, mas não podemos dizer que essas pessoas são iletradas, pois sabemos que um sujeito, criança ou adulto, que ainda não se apropriou da escrita alfabética, envolve-se em práticas de leitura e escrita por meio de mediação de uma pessoa que sabe ler e escrever, e nessas práticas desenvolve conhecimento sobre os textos que circulam na nossa sociedade. Também é importante destacar que apenas a interação dos textos que circulam na sociedade não garante que os alunos se apropriem da escrita alfabética, uma vez que, no geral, essa aprendizagem não acontece de forma espontânea, mas exige um trabalho da reflexão sobre características dos nossos sistemas de escrita. Essa perspectiva, as crianças precisam vivenciar mais, desde cedo, as atividades que levam a pensar sobre as características do nosso sistema e escrita e do nosso sistema de numerações decimais, de forma reflexivas, lúdicas, inseridas em atividades de leitura, escritas de diferentes textos e de resolução de soluções problemas. É importante considerar, no entanto, que a apropriação da escrita alfabética não significa que o sujeito esteja alfabetizado, mas para que os indivíduos possam ler e reproduzir textos com autonomia que é necessário deles consolidarem, contendo também correspondências grafonômicas, ao mesmo tempo que vivenciem atividades de leitura, produção de texto e também compreensão do funcionamento do sistema numeral decimal. É preciso, tanto para a definição de direitos de aprendizagens relacionadas, serem desenvolvidas ao longo do ciclo de alfabetização, proporcionando uma discussão acercada que pode ser priorizada no planejamento do ensino e que pode ser também sendo avaliada. Vamos abrir agora um novo tópico no nosso conteúdo de hoje: a organização do trabalho do docente na sala de aula. Planejar faz parte do nosso cotidiano. Assim como planejamos nossas ações do dia a dia, os professores também planejam suas ações, as suas atividades pedagógicas para a sala de aula, utilizando o planejamento como um fio condutor da ação educativa. Por meio do planejamento, o professor organiza o seu trabalho e o tempo didático, de forma que proporcionar e criar oportunidades diferenciadas para cada um de seus estudantes. Sendo assim, é função do docente planejar e organizar uma rotina voltada para reflexões constantes sobre a prática social, considerando uma boa formação dos conhecimentos específicos sistematizados para aprendizagem. Nós também, como pais, alunos, professores, planejamos o nosso dia a dia. Assim também é na sala de aula. Tudo que é ensinado aos nossos alunos foi planejado por um professor. Aquele professor tirou um tempo dele para planejar aquela aula para o seu filho ou para o seu aluno, né? A organização de tempo, de espaço, do fazer pedagógico é desafiadora e muitas vezes reveladora
da forma como os professores concebem e realizam o trabalho do docente. Pensar neste espaço de atuação pedagógica é pensar que a primeira presença se faz pelo corpo que ocupa o espaço e estabelece sentido à vivência da diversidade e amplitude dos nossos estudantes. Desta maneira, o cuidado, um olhar mais sensível às estratégias pedagógicas diversas e organização do tempo, espaço escolar fazem diferença na formação do homem mais feliz, consciente de si e dos outros. E essas relações promovidas de um espaço e tempo bem organizados e estimulantes possibilitam outras formas de relacionamento e aprendizagens. As rotinas escolares asseguram que alguns procedimentos básicos sejam acordados entre professor e alunos, e os mesmos já disponibilizam dentro do espaço temporal e espacial para as tarefas pedagógicas. As nossas crianças aprendem, por meio dessas rotinas, a prever o que fará na escola e se organizará. Por outro lado, a existência dessas rotinas possibilita ao professor distribuir com maior facilidade as atividades para eles consideradas importantes. Deste modo, a organização e sistematização do trabalho pedagógico são muito importantes para a aprendizagem dos nossos alunos. A construção de uma rotina escolar em sala de aula que complete em diferentes eixos de ensino da língua e da matemática. Por meio de um planejamento bem elaborado, com base na realidade de cada aluno e cada escola, pode favorecer a realização de uma atividade que ajudem a promover a autonomia, a criatividade dos alunos no mundo da leitura, da escrita e de situações problemas. Tais planejamentos evidenciam um amplo conhecimento e domínio teórico, metodológico acerca das especialidades dos saberes escolar, assim como das especificidades que compõem o universo para o qual planeja. Além disso, é desejável para a otimização dos esforços educativos objetivos no âmbito da escola e todos os atores escolares. Um especial é o professor. Apresentam as atitudes e hábitos que pretende desenvolver aos alunos. Essa postura nos facilita uma maior clareza e respeito de múltiplas dimensões educativas do espaço. Nessa perspectiva, a organização das experiências significativas para a aprendizagem dos alunos há de se reconhecer e assumir a necessidade de uma rotina na nossa sala de aula, sendo essencial que ultrapasse uma visão reducionista da educação escolar e dos processos de ensino, possibilitando assim uma maior clareza e respeito das múltiplas dimensões educativas do espaço escolar, da organização das experiências significativas para a aprendizagem dos nossos alunos. Há de se reconhecer e também assumir a necessidade de uma rotina na nossa sala de aula, sendo essencial que ultrapasse uma visão racionalista da educação escolar e dos processos de ensino, possibilitando assim um planejamento e organização didática para o eixo das nossas aprendizagens. Ressaltamos que toda a rotina pedagógica, o ambiente e atividades desenvolvidas devem ser lúdicas, consolidadas com a alfabetização e o letramento, e, portanto, é alfabetizar letrando, considerando a ludicidade como o eixo que deve prespassar
por todo o trabalho desenvolvido e contribuir para o exercício da nossa cidadania. Ou seja, a criança deve ter o direito de brincar como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil. Foi o que nós vimos já sobre o ECA, o que está dizendo aqui. Necessita desta forma entender que explorar a ludicidade é um aspecto essencial para a aprendizagem e que completar esse aspecto no planejamento diário não é nenhuma perda no tempo, nem deve ser um espaço utilizado apenas para conteúdos escolares. Precisam do brincar para se tornarem reais e concretos para estudantes, principalmente para as nossas crianças das séries iniciais. E assim, dando voz às nossas crianças, nós, professor, podemos identificar o modo de pensar dos estudantes para criar novas situações, sejam com perguntas ou outras atividades, para que todos avancem as suas compreensões. Portanto, na construção de direito, para que de fato ocorra aprendizagem efetiva, é necessário que o professor e alfabetizador considere as dimensões da língua materna e também o fazer do matemático. É no contexto da coordenação pedagógica que emergem possibilidades de oportunidade de refletir sobre os processos formativos de autoformação essenciais para o processo de ensinar e o aprender. Embora seja articulada pelo coordenador pedagógico, que atua para garantir a realização da coordenação pedagógica, o planejamento, a realização e a avaliação. É responsabilidade compartilhada por todos os profissionais que estão atuando dentro daquela unidade escolar. Neste contexto, são coordenadas e planejamentos as experiências pedagógicas estiosas e inclusivas, a avaliação da autoavaliação, bem como o reconhecimento da comunidade que a pertence, a fim de favorecer a aplicabilidade da pedagogia histórico-crítica, que sociabiliza a proposta curricular vigente. Também na coordenação pedagógica, que revelam as concepções de desenvolvimento humano e aprendizagem, sendo que este terreno fértil para a compreensão das nossas concepções, pois os discursos, as atividades elaboradas, os projetos envolvidos, frequentemente revelam uma concepção. A concepção da alfabetização, do letramento, da ludicidade, dos estágios e de níveis de pensamento ou compreensão emocional e cognitiva, que revelam uma constituição e compreendidas neste contexto coletivo. Nesse sentido, a compreensão e distinção do currículo, base e matriz curricular, também são essenciais, sendo um articulador entre profissionais que atuam na unidade escolar e esse espaço onde emergem minúsculas dos currículos escolar, traduzido para as atividades que fortaleçam estudantes a aprendizagem do conteúdo para os descrito. Para tanto, as ações desenvolvidas na coordenação pedagógica devem possibilitar a implementação do currículo da educação básica. Da atividade, ações e projetos devem ser claramente definidos como um critério para avaliação do alcance de tais objetivos. Sabe-se que uma única atividade pode atingir diversos objetivos. Contudo, é preciso ter clareza do objetivo específico de cada proposta, visando contemplar especificamente o currículo da educação básica e o projeto político-pedagógico na unidade escolar. Vamos abrir mais um tópico no trabalho de hoje, que é o seguinte: o conselho de classe
e a organização do trabalho pedagógico na escola. A ideia é que as reuniões de conselho de classe existem para comunicar resultado, apontar avanço ou dificuldades dos estudantes. É comum nessa compreensão e vai muito além. A escola terá mais ou menos êxito para possuir uma forma clara com sua organização curricular. Ela é quem escreve no PPP a forma como coloca na prática o currículo. Quando não ficam claros quais objetivos de aprendizagem para cada ano turno, torna-se complicado mapear as dificuldades dos estudantes e, a partir dela, planejar estratégias de intervenções. A seguir, assista a um vídeo-aula que eu vou deixar sobre autoavaliação e promova na sua escola um debate sobre a mesma, ou na sua casa, né? Olá, pessoal. Eu sou a professora Beatriz. É um prazer estar aqui com vocês hoje para nós discutirmos um pouquinho mais sobre o planejamento e o trabalho pedagógico. Eu quero começar disponibilizando para vocês o meu e-mail, que é beatrizberaldo@uol.com.br. Fiquem à vontade para enviar dúvidas, sugestões, críticas. Eu sempre que posso respondo. Tenham um pouquinho de paciência se eu demorar, mas normalmente eu respondo sim, tá, pessoal? Para começar a nossa análise, pessoal, no livro, eu separei os principais conteúdos da área de planejamento e de projeto pedagógico em 3 unidades, tá? Na primeira unidade, nós vamos ver o que é a gestão da escola, né? As diferentes formas de participação da direção da escola e as funções do gestor escolar, tá? Para essa unidade, os nossos objetivos, então, é entender o que é um gestor, né? Conhecer o conceito de gestor, reconhecer os diferentes tipos de gestão e compreender as funções e as atribuições do gestor escolar, tá ok? Então, começando a nossa análise, nós partimos do conceito. O que é ser gestor? Gestor, pessoal, nada mais do que significa líder, ser líder. E, no entanto, cada pessoa em posição de liderança traz consigo uma imagem consciente ou não do que é ser o gestor. O que isso quer dizer? Que, às vezes, com os nossos líderes, nós construímos uma imagem de liderança, tá? E, na verdade, nós precisamos entender que não existe um esquema pronto de gestão perfeita, né? Aliás, a liderança não é uma coisa que a gente ensina, é uma coisa que nós desenvolvemos, é algo desenvolvido em pessoas com determinadas potencialidades. Então, realmente, o que eu estou dizendo é que a liderança não cabe para todos, tá? Por uma questão realmente de perfil. E também porque é preciso ter características pessoais, profissionais, bastante específicas para dar conta da atividade de gerir uma empresa, uma escola, enfim, né? Eu trago para vocês, nessa primeira unidade, algumas características reconhecidas para a gestão escolar, especificamente, tá? Uma delas é que o líder, quando ele tiver a conversa com a sua equipe ou com alguém específico da equipe, que ele comece sempre pelo coração. O que isso quer dizer? Que muitas vezes o líder, ele recebe pessoas nervosas, desgastadas já com algum problema que eles estejam enfrentando, né? Principalmente na escola. Os professores já estão desgastados com algum aluno indisciplinado, né? E eles chegam precisando falar, né? E muitos gestores imaginam que, ao invés de deixar a pessoa falar, ele precisa oferecer soluções. E nem sempre esse é o papel do líder. Às vezes o líder precisa ouvir. Então, começar pelo coração da pessoa significa ouvir o seu sentimento.
né? Deixar que a pessoa fale. Depois, se ela precisa de uma solução ou não, isso é algo que nós vamos ver no segundo capítulo, que deve ser construído em equipe, em conjunto. Porque o líder não deve ser aquele que sabe tudo. Ou que, por exemplo, que fala em nome dos outros participantes da equipe. O fato da gente conviver muito tempo com as pessoas no ambiente de trabalho nos dá a sensação de que a gente conhece profundamente o colega. E a gente pode até falar no nome dele, pode opinar por ele. Esse comportamento de um líder é inaceitável, porque ele afasta a equipe e, mais ainda, ele cala a sua equipe, ele não permite que ela tenha voz ativa, pense por si mesma, seja crítica. E tudo que um bom líder precisa é de uma equipe emancipada, para que, enquanto a equipe realize determinadas tarefas, ele possa realizar outras, tá? Outra coisa que nós devemos cuidar num cargo de liderança é com o uso do imperativo. Tá? É muito comum, principalmente no ambiente escolar, nós utilizarmos desse modo imperativo, que é a linguagem das ordens, né? Elas são muito práticas quando a gente quer bancar o chefe, tá? Mas deve ser o último recurso para um líder. E existem muitas diferenças entre chefe e líder, tá? Principalmente porque essa linguagem de imperativo, de ordens, perdão, gente, é imperativo, tá? Ela faz com que as pessoas parem de pensar por si mesmas e passem só a executar a vontade do outro. Então, tira a autonomia da equipe de trabalho, né? Dentro de uma escola, isso é desaconselhável, tá? O comportamento do líder também precisa ser observado. Um líder precisa observar também as características e as habilidades da sua equipe, dos seus integrantes. Por quê? Conhecendo as características dos seus integrantes, ele também conhece as potencialidades e os pontos fracos. E assim ele consegue alocar cada pessoa na missão ou na atividade que lhe deixa mais confortável, que existe maior possibilidade, inclusive, de acerto, ok? Outra coisa que nós precisamos cuidar como gestores escolares é com o sabe tudo, tá? Por quê? Quase todos os gestores escolares já foram professores e nós temos um vício terrível de trazer a ideia de que nós temos que ter as respostas na ponta da língua. Os nossos alunos nos fazem uma pergunta, nós não podemos deixar o aluno sem resposta? Isso dá a impressão de que a gente sabe tudo e sempre, né? A gente precisa compreender que os alunos esperam as respostas dos professores. Uma equipe de trabalho, não. Uma equipe de trabalho precisa encontrar a resposta junto e não com alguém ditando o que é certo e o que é errado, ok? Outra característica que a gente aprende, então, aqui a observar e evitar, né, num bom gestor, é ser o controlador. Um bom gestor precisa ter conhecimento das principais ações da equipe, ou seja, saber em que a sua equipe se ocupa e trabalha agora. Mas para isso, ele não precisa nem vigiar, nem se meter no trabalho dos outros. Cada pessoa tem o seu estilo para desempenhar uma tarefa. Havendo confiança nessa equipe, as pessoas têm liberdade para executar a tarefa a seu modo e, com isso, o gestor pode se preocupar com o resultado. Ele foi positivo? Ótimo! Então, a maneira como alcançamos o resultado positivo, ela não é tão importante quanto o resultado, ok? Outra coisa que nós precisamos ter claro para entender também o conceito de gestão e de liderança é saber que não existe liderança sem metas, sem diretrizes. Então, se você e a sua equipe não sabem para onde vocês estão indo, haverá discussões a cada esquina sobre o rumo a se tomar. E com isso, uma atividade que poderia ser executada num tempo menor acaba se tornando uma coisa que a cada minuto precisa ser reanalisada, reordenada e encaminhada novamente, né? Então, liderar sem ter uma direção definida, ou seja, sem ter metas, não leva a parte alguma. E não é só o líder que tem que conhecer essas metas, a equipe que trabalha por elas
obviamente, também precisa, tá? Outra coisa que um bom gestor precisa saber observar são as qualidades pessoais, tanto da sua equipe como a dele própria. Para liderar, pessoal, exercer uma liderança, principalmente nas escolas, ela exige mais habilidades e conhecimentos do que as lideranças que não lidam diretamente com a formação de pessoas, né? Então, é preciso possuir uma série de qualidades pessoais, como perspicácia, simpatia, senso de humor, perseverança, autoconhecimento, empatia. Essas são as principais qualidades que, de mão, assim, de uma primeira mão, nós precisamos ter para conquistar uma boa equipe de trabalho, mantê-la funcionando bem e trabalhar efetivamente com o relacionamento entre pessoas, tá? Outra coisa que nós vamos analisar depois de entender melhor esse conceito de líder é o tipo de gestão desse líder. Ou seja, as diferentes formas de gestão também mudam completamente o perfil de ensino da escola. Então, a direção da escola muda o ensino dessa escola. E os autores que nós usamos para fundamentar o nosso livro, nessa unidade, foram o Ednir e Secom, tá? Eles dizem pra gente que a direção da escola normalmente é classificada de duas formas. Uma, na direção estática, e a outra, como será? Nós vamos entender que a direção estática da escola é um momento, assim, muito atual para nós ainda. Em algumas escolas, ela ainda é utilizada, né? E faz pouco tempo que nós aprendemos que o diretor faz parte da equipe escolar. Ele não é aquela sala onde o aluno vai tremendo, né? Depois que aprontou alguma coisa, conhecer o diretor e levar uma bela bronca, né? Mas, durante muito tempo, a imagem do diretor foi essa. Por quê? Ele era o representante do órgão superior daquela escola. Fosse do governo, caso a escola seja pública, ou então da mantenedora, caso a escola seja particular. Sendo o representante, pessoal, ele só seguia as leis, dados pelas chefias maiores. O que acontece com esse tipo de postura quando a gente só segue as leis? Primeiro, a palavra correta seria: nós tiramos a nossa responsabilidade pessoal dos resultados. Então, dessa forma, ele podia determinar o destino do ensino sem se responsabilizar efetivamente pelo resultado. Por quê? Eu estou cumprindo ordens. Quem mandou foi ou o governo ou a mantenedora. Eu não fui. Eu só estou aqui representando essas pessoas, tá? Esse tipo de direção afastava as pessoas e ainda, né, gerava um ensino estático. Por isso que a direção dinâmica da escola, que é o oposto do que nós vimos agora, muda completamente o trabalho dentro da escola. Ele passa a ser entendido como um trabalho de equipe. Então, não existe mais um diretor que representa um outro chefe maior que nunca está na escola e não conhece essa realidade. Ao contrário, a direção dinâmica da escola passa a pensar numa equipe que vai se organizar para trabalhar com uma consciência enorme da realidade social, das necessidades dessa escola, para atingir os melhores resultados, né? Formar esse grupo de trabalho é muito complicado e exige uma mudança de postura do gestor. Exige que ele mude o foco da sua administração para a administração pessoal e adote uma consciência de gestão, realmente, que leva em conta o grupo de trabalho. E não uma pessoa, mas sim uma grande equipe pelos mesmos objetivos. Com isso, pessoal, nós podemos analisar agora os assuntos separados para a unidade 2 do nosso livro, que pretende discutir o que é a gestão democrática e a sua eficácia. Será que ela funciona? Nós até podemos ter ouvido falar em algum momento na gestão democrática, mas pedagogicamente, socialmente, ela é importante? Ela serve realmente? Então, nós vamos ver isso
e atingir alguns outros objetivos que eu separei para vocês nessa unidade. Nós vamos compreender, então, os fundamentos e os pressupostos teóricos e metodológicos da gestão democrática, ou seja, qual é a sua teoria para que ela modifique a prática, tá? Reconhecer, então, a importância de interagir com a equipe de agentes escolares, e nesse sentido todos os funcionários de uma escola fazem parte da construção da gestão democrática e possibilitar, então, uma reflexão crítica a respeito da eficácia desse tipo de gestão dentro das escolas, tá? Nós começamos, então, entendendo que, para a gestão democrática, a participação da comunidade, incluindo os professores, os pais e os alunos, é primordial. Nesse sentido, nós podemos ver que a gestão democrática muda também o foco do gestor. O gestor continua sendo o diretor da escola, mas esse diretor não toma as decisões sozinhos. Ele precisa se orientar através da equipe para que a equipe encontre parte das soluções para os problemas, né? Porque o principal objetivo da gestão democrática na escola é a melhoria do ensino. Então, o ensino não é uma atividade solitária entre professor e aluno. Ela envolve, sim, todos os grupos que trabalham na escola, desde os funcionários da limpeza até os alunos, os pais desses alunos e a comunidade onde essa escola está inserida. O bairro, o comércio próximo, as casas, os moradores, mesmo que não tenham filhos matriculados na escola, determinam a realidade dessa escola. Então, o grupo e a própria gestão democrática precisa apontar as necessidades, conhecer essa realidade. E humanamente impossível que só uma pessoa, ou seja, o diretor, exerça esse papel. Tá? Por isso que para a gestão democrática a educação pode ser transformada a partir da distribuição de responsabilidades, né? Com isso, nós vamos intensificar as ações da escola e legitimar o sistema escolar, porque o sistema escolar não é feito só de professor ou só de aluno, ao contrário, né? Então, para esclarecer o funcionamento desse processo, a gente precisa conhecer o conceito de gestão democrática, né? E a gestão democrática ou participativa, ela é entendida normalmente como uma forma de envolver funcionários de uma organização nos processos de tomada de decisões, ou seja, todos são responsáveis pelos resultados, já que participamos de alguma forma do processo de tomada de decisão. No caso das escolas, todos os funcionários e a comunidade vai se reunir para decidir os objetivos, quais problemas precisam ser solucionados, qual a qualidade de ensino desejada, qual o investimento precisa ser feito nesse momento dentro da escola, né? É nesse sentido que a gestão escolar também pode ser chamada de participativa. Para que ela aconteça de forma democrática, ela precisa da participação de todos. Mas por que, pessoal, optar pela gestão escolar de forma democrática nas escolas? Será que ela serve para alguma coisa? Então, pessoal, a primeira coisa que nós vemos na participação da comunidade na escola é que muda a qualidade pedagógica do processo educacional. Quando os pais participam, quando os moradores, o bairro entra na escola e traz as suas necessidades, o ensino se torna mais real. Os professores podem nortear os conteúdos porque aquela escola realmente precisa ou está deficitária. Com isso, a gente garante também ao currículo escolar um maior sentido e mais atualidade, porque os professores podem fazer então um elo com o que essa escola precisa no momento e o que o currículo prevê. A ideia não é que se separe, eu vou abandonar o currículo e vou atender aqui, ó, a necessidade da minha comunidade que está precisando aprender rap. Eu posso usar o rap para ensinar poema.
A ideia é que o currículo seja validado através do que os alunos precisam aprender, ok? Também combate o isolamento físico entre o corpo administrativo, diretores, coordenadores, né, e os profissionais da escola, como professores e alunos, porque aprender também é uma profissão, né, gente? Isso também gera uma maior motivação na comunidade, de que essa escola me ouve, me valoriza, me atende, Essa motivação faz com que os objetivos de ensino sejam também mais próximos e possíveis de serem alcançados. E os resultados, obviamente, com a participação de todos, é cada vez melhor e maior, tá? Mas não adianta, pessoal, nós temos plena participação, várias pessoas dando opinião, me orientando o trabalho, tomando decisões juntas, se nós não temos um planejamento desse trabalho, tá? Então, o planejamento do trabalho escolar também faz parte da gestão, principalmente da gestão democrática. E o Gasparin, um dos autores que eu utilizo para nos esclarecer algumas coisas nesse capítulo do nosso livro, a nossa última unidade sobre planejamento, ele diz que planejar é uma atitude sempre de dupla ordem, ou seja, exige que o professor conheça a dificuldade de aproximar a teoria e a prática e que ele passe da teoria para a prática através do ensino e, consequentemente, da aprendizagem, tá? Então, o planejamento é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas quanto a revisão dos objetivos. E, nesse caso, esse planejamento precisa estar de comum acordo com toda a equipe. É algo muito maior do que planejar uma aula. É o planejamento de um projeto pedagógico de uma escola, que vai mostrar que nós temos um projeto ou um plano capaz de programar as ações dessa escola, mas também é um plano que nos permite pesquisar, refletir, avaliar. Ele não é estático ou engessado. Ele nos mostra os problemas e, com isso, nós podemos elencar novos objetivos, mudar a postura, tomar outras decisões e chegar ao rumo desejado. Então, o planejamento, a participação são fundamentais para que ocorra a efetivação da gestão democrática. Libânio diz pra gente também que o ato de planejar dentro da gestão é importantíssimo. Por quê? O projeto pedagógico de uma escola precisa deixar explícito os seus princípios, ou seja, as suas diretrizes, a sua forma de trabalhar. E todos os funcionários de uma escola precisam conhecer esses princípios. Não só os professores que estão em sala, mas todas as pessoas que lidam direta ou indiretamente com o ensino. Então, é preciso existir uma articulação entre as tarefas da escola, as exigências da sociedade e a realidade da comunidade. Quando existe essa articulação entre todos esses campos, é que nós temos, então, a participação democrática na escola. Para expressar, então, os vínculos da escola e a comunidade, é necessário que pais, alunos, professores e funcionários conheçam o posicionamento político-filosófico dessa escola. Conhecendo esse posicionamento, através do projeto político-pedagógico, nós vamos então poder ter ações efetivas em que o professor realiza na sala de aula o seu ensino, direcionado através dessa filosofia, os pais orientam as atividades de seus filhos através deste grande projeto e os funcionários, por sua vez, prestam auxílio aos professores para que eles possam atingir esses objetivos de ensino de forma organizada. Este projeto, então, facilita a vida do gestor. Tendo a participação de todos na construção do projeto pedagógico, nós também temos o conhecimento de todos e das decisões tomadas nesse projeto. Assim, a equipe pode trabalhar unida, sabendo e conhecendo sempre o objetivo da escola.
ok? Mas para prever esses objetivos, conteúdos e métodos, né, que entram lá no nosso projeto pedagógico, é preciso ter uma série de considerações. A realidade social, o nível e o preparo das condições socioculturais da clientela escolar e da comunidade e principalmente dos alunos, tá? Quando nós, então, conseguimos colocar essas informações dentro de um projeto pedagógico, nós temos uma ideia da escola, ou seja, nós conseguimos entender o que essa escola precisa. Se é de um conteúdo, se é de um comportamento, se é de um investimento, tá? O plano vai, então, mostrar para nós que nós temos metas. E dentro dessa meta é possível que eu organize os meus objetivos, o meu estudo, a minha atividade para alcançar. Nesse sentido, o projeto político-pedagógico da escola é uma organização geral para todos, e não só para professor, não só para funcionário, não só para direção. Ele não é diferente, na verdade, de nenhum projeto. Ele é um projeto, mas que deve ser inspirado na transformação social. Por quê? Ele precisa primar pela transmissão de conteúdos e de valores, conceitos que vão realmente ser desenvolvidos nessa escola, tá? E não só comentados, ditos ou elencados, né? Para que essa tarefa seja cumprida com êxito, então, nós temos uma didática de projetos que aparece na didática histórico-crítica. Ela leva em conta 5 passos que eu apresento para vocês no livro de maneira bem clara, onde mostra que o conteúdo do projeto precisa ser dividido, discutido com todos. É preciso problematizar este conteúdo, que é trazer para a realidade da escola, a cultura dessa escola e as necessidades de melhoria. Depois nós temos a instrumentalização, que é quando o projeto trabalha a dificuldade da escola em si, assume os seus pontos fracos para poder ser atendido pelo grande grupo através do trabalho, né? É também um momento de avaliação. Se eu identifico o ponto fraco da minha escola, eu estou avaliando essa escola. E essa escola não requer ou não responsabiliza só o professor, só o aluno, só os pais, só a direção, só o coordenador. Por quê? A avaliação também é planejada e também é um reflexo do trabalho da equipe. Ela precisa mostrar que o projeto tem ligação com o objetivo que a escola elencou. E, compreendendo isso, nós chegamos então ao fim do nosso esquema de projeto pedagógico, mas não chegamos ao fim das discussões que a escola e a gestão democrática possibilita. Para isso, você pode terminar a leitura do nosso livro, fazer outras pesquisas, uma série de sugestões e assim, além de trocar ideias, o tema continua caminhando e você continua se formando nessa missão de, quem sabe, gerir uma escola. Foi um prazer, até a próxima. Pessoal, a seguir vou deixar alguns slides com tudo que nós estudamos durante esses 4 dias. Um resumão do que foi visto no nosso curso, tá bom?
Bom, pessoal, a seguir vou deixar para vocês um resumo de tudo que nós estudamos nesse curso. Espero que vocês gostem, tá bom? A nossa primeira aula trabalhamos sobre o que é o brincar. E dentro deste tema, abrimos vários tópicos, entre eles o que é a importância do brincar, no que ele contribui, a importância de criar regras nas brincadeiras. Falamos sobre Vygotsky e Piaget, os estágios sensórios motores, criança na aprendizagem, Estatuto da Criança e do Adolescente e os jogos na alfabetização. Esse foi o nosso primeiro tema. Na nossa segunda aula, trabalhamos sobre a importância do lúdico nas séries iniciais. O lúdico para nortear as ações, planejamento de atividades, processo pedagógico, os benefícios do lúdico, criança como a sujeita da interação, o lúdico em todas as matérias. Trabalhamos também o lúdico na questão terapêutica e anti-estresse. A nossa terceira aula, o tema foi Jogos e Brincadeiras no processo da alfabetização. Dentro dessa aula, trabalhamos o papel do jogo para facilitar o letramento, os benefícios dos jogos, língua e linguagem, a importância dos jogos na alfabetização, brinquedos em termos sociais e inteligência. Nessa aula, eu quero deixar aqui uma dica, de brincadeiras que conseguimos usar. Caça-palavra, stop, 94 segundos, palavras cruzadas, jogo da forca, 4 imagens e uma palavra, ligue a palavra, palavra cortadas, apalavrados, roda-roda, a aventura da alfabetização. Então, todos esses jogos conseguimos usar. Na fase do desenvolvimento e da alfabetização, é uma fase tão complexa que, através dos jogos, ela pode proporcionar uma aventura incrível para nossas crianças. Então, use e abusem dos jogos lúdicos nessa fase, não só nessa, mas em todas. Nós devemos entrar no mundo mágico que a imaginação traz. E o único objetivo nosso como professores e educadores é ensinar. Então, vamos ensinar com prazer e buscar meios e formas que deixem o nosso aprendizado mais divertido. Nessa nossa quarta aula, trabalhamos sobre como deve ser feito o trabalho pedagógico. Trabalhamos os eixos integrados nos anos iniciais, considerar o uso da função escrita, organização do trabalho docente na sala de aula, a coordenação pedagógica e o conselho de classe.
Muitas brincadeiras. Eu gosto de brincar de pega-pega, futebol, esconde-esconde. Gosto de muitas, todas são as minhas preferidas. Pula-pula e moto e parquinho. Eu brinco na quadra, eu brinco no pátio, eu brinco depois na minha casa, eu brinco na minha quadrinha de futebol, só não brinco na sala. Quais são as brincadeiras de menino? De menino grande é skate, só que eu não quero andar de skate. Você não quer? Você gosta de andar de bicicleta? Uhum. E De patins. de patins também é divertido? Só É? que me cansa a mão. A literatura e as pesquisas apontam que existem 3 grandes objetivos para a brincadeira na infância: o prazer, a expressão do sentimento e o aprendizado. A gente vai ter aí N teóricos falando sobre isso, vários teóricos da atualidade, e eu me lembro de uma referência que o Vygotsky faz, de que quando a criança ela brinca e ela opera sobre os objetos, que ela está fazendo transformações, né? E essas transformações são aprendizagens a partir do brincar. Ela transforma um objeto que tem uma funcionalidade social construída em algo diferente desse convencional. Isso é um processo de aprendizagem. Porque nós aprendemos quando algo é importante e algo é significativo para nós. Então, quando a brincadeira se torna algo relacionado com a aprendizagem, eu vou aprender de forma mais gostosa, eu vou aprender de forma mais natural e vai ser muito mais satisfatório para a criança. Por isso que a brincadeira inserida dentro do processo de aprendizagem, eu julgo que é algo muito importante. Uma criança que não brinca é algo para se pensar. Tá? A brincadeira ela traz sim saúde para uma criança, tanto saúde física como saúde emocional, e também a gente poderia dizer que ela é uma ferramenta de estímulo cognitivo. Se a gente buscar na história, Platão e Aristóteles já trabalhavam com brincadeira. Platão inclusive dizia assim que o estudo é uma forma de brincar, né? E na escola isso fica bem claro quando nós tornamos a atividade, o conteúdo para a criança de uma forma lúdica. A criança precisa experimentar, tocar, cheirar, ela precisa ter contato com o conteúdo para ela aprender, porque isso tem que ser significativo para ela. A brincadeira faz com que a aprendizagem seja, digamos assim, saborosa. A proposta de trabalho nesse colégio para a educação infantil, para o Fundamental 1, é de sempre envolver todas as atividades cognitivas com atividades lúdicas. Por quê? Trabalhando com criança, é importante que você torne o aprendizado algo prazeroso. Eu penso que nada melhor do que brincadeira. Criança e brincadeira tem uma relação muito forte, é muito mais fácil você apresentar um conteúdo de uma forma mais significativa para aquela criança se ela estiver num contexto de brincadeira. Então, em todas as nossas atividades, a gente procura envolver o lúdico e o aprendizado. Eu nunca mais destruirei a terra com água. Ai, Noé e a sua família se ajoelharam naquele dia e agradeceram a Deus pelo cuidado, pelo amor que Deus tinha dispensado a Na ele. brincadeira, a criança ela consegue fazer a relação entre o que é real e o que é imaginário. E aí, na brincadeira ela também consegue colocar para fora os medos, as angústias, a insegurança, até alguns traumas. Crianças no nível 1, elas têm uma idade variada de 3 e 4 anos de idade. Tendo isso como base, a gente pode se certificar de que a criança vai ter um nível de concentração curtíssimo. Então, todas as ferramentas que nós podemos usar para que essa criança tenha um maior momento de concentração, nós utilizamos. E a brincadeira, o lúdico, ela é uma ferramenta fortíssima para você envolver a criança com concentração na atividade. Por quê? A brincadeira desperta o imaginativo, a brincadeira ela é participativa, a brincadeira ela é instigante e são elementos que são fundamentais para você conseguir trazer uma criança para um período de concentração maior e ainda mais tornar aquele conteúdo algo prazeroso, sem ser algo maçante, cansativo ou que a criança precise fazer um esforço para compreender. A brincadeira ela traz essa leveza para o aprendizado. Quem que era o Noé? O velhinho, E Noé teve que fazer o quê? um barco bem grande, E o que é que tinha dentro desse barco? só animais e pessoas. Animais e pessoas? E depois que eles entraram no barco, o que foi que aconteceu? Jesus destruiu a
a terra. Com o quê? Com água. Era muito ou era pouca água? Muita água. E como é que chovia? Assim, 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 assim e assim. Era muito forte a chuva, não era, Arthur? E aí, depois, o que foi que aconteceu? Depois parou de chover. O que aprendemos com essas pequenas histórias se soma a todas as histórias que vamos formar ao longo da vida. Histórias divertidas se constroem todo dia, palavra por palavra, linha por linha. Eu posso citar algumas atividades que são feitas, que eles gostam bastante e que são assim muito versáteis para a gente envolver diversos conteúdos numa única atividade. Por exemplo, brincadeiras de rodas, elas são assim elementares, você desperta ali concentração, você desperta ali psicomotricidade, você desperta na criança também o senso de lateralidade, é fundamental. As brincadeiras também, siga o líder, imitação, elas são assim riquíssimas, né? Em concentração, em a criança seguir regras, em a criança seguir informações, em ela tomar uma atitude a partir da informação uma atividade que eu gosto bastante, que os meus alunos assim costumam apreciar também, é você fazer viagens, uma viagem espacial, uma viagem ao fundo do mar. E a criança vai imaginando tudo aquilo, vivenciando, você desperta a imaginação, você desperta na criança o senso de criar algo para que posteriormente, quando ela necessariamente tiver que pegar no lápis, redigir um texto, ela vai já estar bem familiarizada com o mundo da imaginação e com a estrutura de como formar uma história, de como formar um começo, um meio, um fim. Imaginar, a ferramenta mágica da brincadeira. Um elemento que não pode, que não deve ser trocado por qualquer ato menos significativo. É preciso se ter alguns cuidados hoje ao classificar brincadeira para não confundir com entretenimento, né? O entretenimento ele tem uma outra forma de se configurar. A criança fica mais estática, né? Especialmente quando a gente fala de entretenimento envolvendo TV, computador, né? As tecnologias contemporâneas. Primeiro eu chego, estudo, tomo meu banho, escovo os dentes e daí eu vou brincar com os meus brinquedos, um pouquinho brincar com os meus brinquedos, uma horinha de brinquedo, eu brinco com meus aviãozinhos correndo, eu gosto de brincar muito com as minhas coisas e daí depois eu vou, escovo os dentes, vou pro meu Kumon e daí eu chego e dou meia horinha de jogando, jogo meia horinha. A brincadeira, a gente pode dizer assim que ela faz muito bem e que ela trabalha toda a criança, né? O entretenimento é o passatempo, é aquela coisa de ver televisão, de jogar um videogame, é muito a criança com ela mesma, a criança interagindo com uma máquina. A brincadeira, a criança interage com amigos, ela interage com conhecimento. Ela marca no tempo e daí ela fala, acabou o seu tempo, agora tá na hora de dormir, de brincar. Acabou o seu tempo, Guigui, daí tá na hora de brincar, de dormir. Depois do momento do almoço, elas têm um horário livre, que é em torno de 40, 50 minutos, que é um horário que elas podem assistir televisão. Então, de 40 a 50 minutos, o período estipulado por dia, que elas assistem televisão. Após esse momento, a gente desliga a televisão e aí é o momento em que elas têm para fazer as tarefas. Se faz as tarefas, em torno de 30 minutos, e após isso, eles têm um período para brincar. Então, o período de brincadeiras à tarde é bem amplo, pode brincar bastante, se desenvolver, crescer, se relacionar com outras crianças. Em torno de 6h30, 7 horas, elas já estão jantando e às 7h30, para nós é importante que elas já estejam no seu período de descanso para poder ter uma noite tranquila e acordar bem para o próximo dia vir à escola. Então elas vão dormir todos os dias às 7h30 da noite para que possam estar bem no outro dia, para estar na escola cedo, desperta e com vontade, sem sono. A criança ela precisa ser cuidada nesse aspecto e é preciso que se tenha uma rotina muito bem estabelecida. Não dá para tirá-la desse universo tecnológico do qual ela faz parte, mas é importante que isso seja regulamentado por regras, por horários,
porque o entretenimento tende a permitir que a criança fique muito tempo estática, o seu corpo não é movimentado, as informações que chegam à mente da criança por esses meios tecnológicos, às vezes são muitas informações ao mesmo tempo, sem possibilidade de processamento disso. E existem pesquisas nas universidades brasileiras, inclusive, ao longo aí do mundo, a gente pode encontrar esses dados, de que a exposição indiscriminada nesses contextos de entretenimento, TV, computador, pode levar a riscos para a saúde da criança, quadros de obesidade, baixo desempenho acadêmico, né? São dados que hoje a gente já consegue mensurar a partir de pesquisas. Então, muito cuidado, a família precisa ter esse cuidado de não se perder um pouquinho aí no uso desses recursos. Hoje a gente percebe que as crianças, elas têm mais entretenimento do que brincadeira. O que a escola precisa fazer, e a gente procura fazer isso todos os dias, especialmente com a educação infantil, é proporcionar esses momentos de brincadeira com eles. Crianças muito pequenas, mesmo quando acompanhadas de outras crianças, preferem brincar sozinhas. Por isso, o mais interessante para esse momento é estimular brincadeiras que trabalhem com os sentidos, através de cores, texturas e sons. A partir dos 3 anos de idade, as crianças descobrem a fase do faz de conta. Por isso, interessante são brincadeiras como casinha ou ser motorista de ônibus. A partir dos 5 anos de idade, as crianças já estão totalmente aptas a compartilhar a sua brincadeira com outra criança. O nome da minha irmã é Ana Isabela, o apelido dela é Belinha. Ela gosta de brincar comigo porque os meus brinquedos é de brincar também com os outros, que eu gosto de brincar com os amigos. Eu acho solitário brincar sozinha, eu brinco com ela de Lego, eu brinco com ela de carrinho, de apostar corrida. Eu brinco de um monte de coisa com ela, porque eu acho chato brincar sozinho. É muito benéfico e até acredito que voltar um pouco ao passado, né? Há 2, 3 gerações atrás, se brincava muito em família, porque as opções de diversão não eram tão expressivas e a oferta não era tão grande assim, né? Então ainda se brincava no quintal, as brincadeiras antigas do cavalinho, o pai e o filho, a mãe ajudar a criança a trabalhar com as roupinhas da boneca, a mãe permitir que a criança use os brinquedinhos de cozinha para ajudar e para participar de um momento em que ela está cozinhando, enfim. Aproveitar esses momentos em família que já existem para otimizar os processos de brincadeira e fazer com que isso seja útil para toda a família. Os pais precisam interagir com as crianças sempre, né? Não sei se é possível todo dia, mas o máximo de tempo e tempo de qualidade, né? Se tiver 20 minutos por dia, que seja 20 minutos de qualidade, de doação mesmo. Aquela coisa assim de desligar o celular, de desligar a televisão, de desligar tudo e se doar naquele tempo que tem de qualidade para o filho. Seja brincando no chão, seja contando uma história, seja caminhando no parque, brincando na rua, jogando bola, mas precisa ter essa interação. E você brinca com a mamãe e com o papai? Uhum. Brinca do quê? Brincar de bola, Do que mais? de bobinho. É legal? Uhum. Tem que ter um na frente, aí o outro lado, o outro. E Tem dois. Aí o outro tem que ter desse lado e partir aqui no meio. E é legal? Uhum. Tem que jogar a bola em cima da pessoa. Na nossa casa, né, brincando com a nossa filha, todos os dias nós separamos um momento de brincadeira, um momento em que ela vai estar brincando ou sozinha com seus brinquedos, ou vai estar brincando com seus amigos, ou vai estar ao ar livre, passeando, se divertindo, tendo essa oportunidade de se desenvolver. Isso não deveria ser uma atribuição apenas da escola, né? E existem muitas oportunidades que a família pode aproveitar para fazer dos momentos de brincadeira momentos de interação, momentos de desenvolvimento das relações que se estabelecem entre pais e filhos, se apropriando da brincadeira como uma ferramenta. Porque é nesse momento de infância, de brincadeira,
que o adulto, que o pai, que a mãe se mostra para a criança como ele realmente é. É nesse momento que se fortalecem os vínculos, vínculos que vão ficar para toda a vida. Ah, tão simples e tão completa. A brincadeira é, por lei e direito, a ocupação que eles precisam para viver. E tão alegremente vão crescer sem sequer perceber. A brincadeira é algo muito criativo e que coloca nas crianças o que eles podem viver no dia a dia de maneira gostosa. Se eu quero trabalhar os números, eu posso sair no pátio e trabalhar em roda, quantificando o número de crianças, o número de brinquedos, e quando eles voltam para a sala, eles já trabalham os números de maneira muito fácil. Todos os dias eles têm um momento de parque, né? Que é um momento que eles vão para o parque sob a supervisão da professora e da auxiliar, mas eles brincam ali por iniciativa deles. Eles escolhem o brinquedo, a brincadeira, o parque vai brincar junto. A brincadeira livre é para você criar, para você ter espontaneidade. Porque muitas vezes a criança ela não tem essa espontaneidade. É necessário, todos os dias eles têm esse momento do brincar livre, para que eles possam prazerosamente desenvolver a autonomia, porque na hora da brincadeira livre, eles criam as suas próprias brincadeiras. Na hora da brincadeira livre, eles criam as suas próprias regras. Isso também é aprendizado, isso também é formação desse indivíduo que está tão ali imaturo, mas que nós já estamos colocando sementinhas de valores e de princípios assim muito importantes e que eu diria essenciais, elementares, e que se você não desenvolve nessa primeira idade, fica mais difícil você desenvolver posteriormente. Mas eu poderia dizer que a brincadeira livre, o principal motivo é para que a criança descubra autonomia, senso de liderança, ela se desenvolva como indivíduo. Nós temos projetos na escola, né? Então a gente tem ali pintado no chão a amarelinha, a gente tem corda, a gente tem bambolê, a gente tem várias brincadeiras, vários brinquedos que estimulam essas brincadeiras. E normalmente a gente tem um projeto durante o ano que a gente faz assim, brincadeiras do tempo de criança. Hoje, o mundo que nós vivemos, as crianças são muito estimuladas de maneira digital. Elas são estimuladas de uma maneira muito ampla com o computador. E se nós ficarmos ali só no papel, no lápis, eu não consigo alcançar o desenvolvimento completo deles. Então, para trazer esse desenvolvimento por completo, eu trabalho com algumas brincadeiras, retornando às brincadeiras de antigamente. Aprender com coisas simples, imaginar e criar. Perceber que precisamos de pouco para arrancar sorrisos, despertar emoções e desbravar o nosso cérebro. E por todos esses motivos, sim, a escola é lugar de brincar. A escola pode ajudar com orientações aos pais, mas também ela pode inserir na sua proposta de trabalho a brincadeira como algo, como um dos seus conteúdos, né? Uma ideia que a gente observa que pode funcionar bastante, já observei em alguns contextos escolares, seria o recreio dirigido, onde as crianças, ao invés de estarem soltas, né, correndo, cada uma por sua própria conta, ter alguém com um monitoramento, com uma oferta de brincadeiras variadas, onde a criança possa aproveitar para se relacionar socialmente e também se desenvolver brincando. E uma outra forma seria priorizar um pouco mais o lúdico dentro dos próprios conteúdos acadêmicos. É muito possível se trabalhar aula de matemática pulando corda ou amarelinha e assim sucessivamente, né? Outras coisas podem ser exploradas aí de acordo com a consciência de educadores que priorizam o desenvolvimento global da criança. A brincadeira dirigida é a brincadeira onde nós trabalhamos conceitos. É onde eu tenho um objetivo a seguir. Não que na brincadeira livre ele não tenha o seu objetivo, mas naquela brincadeira especial eu tenho um objetivo a seguir. Vamos supor, hoje eu quero trabalhar com números, hoje eu quero trabalhar com cores, hoje eu quero trabalhar com lógica matemática, hoje eu quero trabalhar nomes de animais, hoje eu quero trabalhar... Então a brincadeira dirigida serve para este momento. Ela faz brincadeiras de perguntas, ela faz brincadeiras brincadeiras de brincar, ela dá uns joguinhos pra gente brincar,
ela dá jogo da memória pra gente acertar com ela. A minha professora dá muitas brincadeiras pra gente. Nós realizamos atividades direcionadas porque a gente tem objetividade, né? Nós estamos num contexto escolar, num contexto educativo, e trazer as crianças para brincar sem nenhuma direção é algo que o pai pode fazer em casa, que uma outra pessoa pode fazer. Mas como a nossa formação, ela nos dá amparo, ela nos dá respaldo para que a gente crie situações para direcionar essas brincadeiras para o aprendizado. Para trabalhar o meio ambiente, que foi uma matéria muito interessante que nós trabalhamos esses dias, nós buscamos trabalhar o pé de lata, que é uma maneira de reciclar, que é algo que o nosso planeta está precisando, e uma maneira divertida de estar reciclando, que eles mesmos produziram o seu brinquedo. E foi interessante que o meu aluninho virou assim: nossa, professora, você é muito inteligente, porque minha mãe vai ficar muito feliz com você, porque você não gastou dinheiro nenhum com esse brinquedo, não precisei comprar na loja um brinquedo caro, e eu me diverti muito brincando. Eles ficam eufóricos porque o jogo traz alegria, né? Traz satisfação, traz socialização, é divertido. Então, assim, vai trazer aprendizagem, mas também vai trazer momentos agradáveis. Então, eles ficam eufóricos mesmo, e especialmente se eles vão confeccionar o brinquedo. Aí é mais divertido ainda. Na brincadeira, especialmente ao ar livre, a gente trabalha a lateralidade, nós trabalhamos a questão da socialização, da iniciativa, nós trabalhamos a questão motora, né? A criança entra em contato e conhecimento com o próprio corpo, com o corpo do colega, ela conhece as potencialidades dela, ela passa a conhecer os limites. Então, ela se conhece, ela se autoconhece. A criança que brinca e ela tem essa liberdade, essa expressão de corpo, ela aprende a ter equilíbrio, ela aprende a gerenciar o próprio corpo e ela também descansa, se diverte, e isso é importante. A criança, ela precisa brincar sempre, sempre. Primeiro porque a brincadeira, ela estimula a saúde física da criança, a brincadeira, ela estimula a saúde emocional dessa criança, e a brincadeira, ela também é uma ferramenta de incentivo e de estímulo para o desenvolvimento cognitivo. Segundo momento, a brincadeira, ela vai, com o passar dos anos, conforme a criança vai crescendo, a brincadeira, ela vai também sendo o quê? Anulada da vida daquela criança. Se ela não aproveitar ao máximo esse momento, vai ser um adulto que vai ter falta desse alimento, porque a brincadeira, ela forma uma criança, ela forma essa criança para a vida adulta. Tanto desenvolvendo força física, né? A gente diz a coordenação motora ampla é desenvolvida na brincadeira. A gente também tem o senso de lateralidade, a criança saber o lado dominante, o lado que ela tem mais força, saber o que é direito, o que é esquerdo, o que é frente, o que é trás. Isso você ensinar num contexto, dentro de uma sala, sentado, apenas mostrando figuras, não faz muito significado para uma criança, mas você ir com ela para um ambiente livre, aberto, ensinar para ela direita, esquerda, frente, trás, corre, para, é muito mais fácil ela digerir essas informações, que serão elementares, que serão assim essenciais para o restante da vida dela. E como cristãos que somos na escola, nós acreditamos que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. Então nós devemos ensinar de uma maneira ampla, nós devemos ensinar detalhadamente cada coisinha, de uma maneira divertida, tudo que eles podem enfrentar na vida. Eu fico muito feliz que na escola, a escola também seja uma extensão destes nossos desejos em casa, né? Nossos parâmetros e a nossa proposta de educação em casa. A educação adventista se preocupa em proporcionar às crianças momentos de brincadeira, momentos dirigidos de atividades específicas que trabalhem a brincadeira, a coordenação, a socialização, porque nós estamos formando seres integrais, né? Nós estamos formando pessoas para que elas tenham saúde mental, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. E para isso, esse ser tem que estar completo, ele tem que estar bem cuidado de uma forma geral.
Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados, enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis sem valor para a formação do homem. Carlos Drummond de Andrade. Sabemos que não existem fórmulas mágicas nem receitas infalíveis. Cremos numa escola feita de gente com qualidade e dificuldades, pessoas com fragilidade e potencialidade. Afinal, somos humanos. Infelizmente, são tempos difíceis para todos. Estamos atravessando um momento incerto em que precisamos evitar o contato humano para garantir o controle da pandemia. Ainda não sabemos quanto tempo isso irá durar, mas não podemos deixar o medo ocupar as nossas mentes. É tempo de esperança e acreditar que dias melhores logo chegarão. Nós, como professores, pais e alunos, educadores, vamos em busca do melhor para os nossos filhos, em busca do melhor para o nosso mundo. Muito obrigado a todos, espero que tenham aproveitado o curso e fiquem com Deus. Até a próxima!